Olá, voltamos com o quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje recebendo os vereadores João Vidal, Diego Fonseca e Jofre Neto, comissão formada aqui na Câmara para representar o Legislativo em Brasília e lá acompanhar a discussão em torno da reforma política e expor a opinião da Câmara de Taubaté. Vereador Jofre Neto, começando pelo senhor, a respeito da última colocação do tema que o vereador João Vidal falou, a respeito de doação de campanha. O que o senhor defende? Um custeio pelo poder público, uma doação, uma questão mista, um pouco de lá, um pouco do empresariado? Qual que é a sua opinião e o que o senhor sentiu no Congresso a respeito desse assunto? Pois é. A minha opinião é que coincide com a opinião da sociedade civil organizada, de cientistas políticos. A doação por empresas, e até o senso comum vai entender isso, a doação por empresas é fonte de corrupção. Por quê? Nenhuma empresa vai doar 5, 10, 15 milhões de reais fazendo um gesto de caridade para o político. São figuras que o empresário admira demais e por isso vai doar uma fortuna dessa. É claro que não. Se ele investe 15 é porque ele espera receber 30. Não é? Então, o investimento de empresas em político, na realidade, já é um investimento público, mas um investimento público desonesto, porque ele vai retirar lá na frente. Que é o que acontece hoje, vereador? É o que acontece hoje. Lava Jato está aí provando isso a cada depoimento, a cada corrupto que faz uma delação premiada. Bom, mas não é isso que vai acontecer. Hoje a Constituição proíbe, pelo menos já é a imensa maioria do Supremo Tribunal Federal, diz que a Constituição proíbe a doação de empresas, porque empresas não são eleitoras. Quem elege é o eleitor é indivíduo, não é a empresa. Bom, o Supremo Tribunal Federal, todos votaram nesta linha, que é proibido empresas doar, menos o Gilmar Mendes. De última hora, ele pediu vistas e está sentado em cima do processo faz um ano, esperando justamente que o Congresso permita a doação, coloque na Constituição que é permitido. É o que vai acontecer. Infelizmente, vai para a Constituição agora que empresas podem fazer doações de campanha. Isso tenho com muita tristeza a avaliação que vai passar. Vereador Diego, sua opinião? Também comungo da mesma opinião do nobre vereador Jofre Neto a respeito do financiamento de campanha. Só sinto, às vezes, vereador, porque por mais que às vezes seja financiamento público, a gente aqui na base não recebe nada. Não recebe nada. Né? Então vai ser uma campanha mais difícil, mas eu acho que é ideal, financiamento público de campanha. Mas tem outras coisas também que na reforma política deveriam ser pensadas. E lá na discussão que nós estávamos lá, não foi discutido, que é o dia da posse do prefeito, dos governadores. Na minha opinião, a data da posse ela não poderia ser no ano subsequente da eleição. Ela tinha que ser no mesmo ano. Por quê? Porque o prefeito ou o governador ele já faria o seu próprio orçamento para o primeiro ano. Porque no primeiro ano de mandato de governadores, de prefeito e de presidente, ele acaba não fazendo o próprio orçamento do primeiro ano. E aí você engessa toda uma administração, ou seja, você acaba perdendo um ano. Então tem coisas mais importantes também para serem discutidas e que não foram colocadas em pautas. E a questão da posse do governador é uma coisa mais estranha, né, vereador? Ele se elege em outubro, vai tomar posse dia 15 de março, 5 meses depois. Deputado. Quer dizer, se o ocupante do cargo é o inimigo dele, ele pode estrangular o orçamento do ano inteiro. Exato. É verdade? Deputados estaduais foram eleitos em outubro, assumiram em março, fevereiro do ano subsequente. É um absurdo. Também do deputado estadual. Verdade. Vereador Vidal, hoje o senador é eleito para um mandato de 8 anos, né? E geralmente ele tem um vice, ele tem um suplente. 2. Geralmente tem um suplente, tem 2 suplentes. Ele é eleito com 2. E na maioria dos casos que a gente acompanha, esses suplentes não são nenhum nome que tem alguma ligação com as comunidades, com o país, com algum segmento. São justamente gente endinheirada, financiadores de campanha de senador. Como é que o senhor vê essa questão do mandato do senador? O senhor acredita que vai reduzir, deva reduzir mesmo para 4 anos, 6 anos? O suplente deve continuar o senador deve continuar tendo um suplente? Ou não seria o caso de eleger, no caso de morte ou renúncia, o segundo colocado ser empossado? Eu acredito o seguinte. Primeiro, eu quero dizer uma frase do Eduardo Cunha para o relator da comissão, né, que faltou perspicácia
para o deputado que apresentou uma proposta de redução de mandato dos senadores. E eu digo com essa frase que é bem reflexo do que acontece lá, né? Eles vão aprovar, deliberar sobre uma reforma que interessa diretamente a eles. E se interessa diretamente a eles, eu vejo que pouco ou quase nenhuma isenção tem a respeito do que deve ser aprovado. E daí está o financiamento de campanha. Em 2000, teve um crescimento, eu tenho um dado aqui, em 2002, a soma das campanhas dos deputados federais era de 190 milhões. Em 2010, esse valor foi para 908 milhões. Isso demonstra que é o seguinte, outro número, que o deputado eleito, em média, gastou 12 vezes mais do que os candidatos que não foram eleitos. Isso demonstra que o ponto fulcral da reforma deve se focar no financiamento público de campanha, porque hoje a representação que nós temos do Congresso é uma representação do poder econômico, não é da sociedade, não é da população, não é dos segmentos sociais organizados, é do poder econômico. Então a gente vê os grandes lobbies lá dos industriais, os grandes lobbies do agrobusiness, todos representados ali, e o povo tem pouco ou quase nenhuma chance de se ver representado. Por isso que eu penso que nós precisamos conversar, dialogar, devia ter mais tempo para isso, não tem condições de analisar até o dia 26 de maio, a próxima semana, porque a reforma passa por aí. Por exemplo, diminuir a participação do marketing na campanha. Né? Os marqueteiros ganham milhões e milhões de reais para vender um sonho, uma ilusão para a população. A candidata que está eleita, por exemplo, vendeu a ilusão que a inflação estava sob controle, que você poderia investir na Petrobras, que a Petrobras estava saudável, ou então que a conta de luz não ia aumentar. E esse sonho foi vendido e hoje ela tem uma avaliação de ruim e péssimo em torno de 60%. Se tivesse avaliação de ruim e péssimo em torno de 60%, ou ela tivesse dado a cara nua e crua na televisão, certamente o resultado da campanha seria outro. E também discutir uma forma mais democrática de divisão dos fundos partidários, que foram agora alvo de um acréscimo muito grande, mais que dobrou o fundo partidário no Congresso, foi aprovado na proposta do senador Romero Jucá. Esse dinheiro tem que chegar nas bases. Né? Então, por exemplo, o PSB, que tem um fundo partidário lá que é o meu partido, divida igualitariamente, faça como pacto federativo. Bom, eles arrecadam na nacional, divida, Taubaté tem 3 vereadores, a proporção é essa. Tremembé tem 1 prefeito e mais 3 vereadores, a proporção é X. Eu acho que passaria por aí uma reforma correta, porque já é o financiamento de campanha indireto através do fundo partidário. O fundo partidário deveria servir para isso. Diminuir o marketing nas campanhas, o poder dos marqueteiros na televisão e também distribuir o dinheiro que já é público nas campanhas de maneira mais democrática, transparente, que hoje não acontece. É essa reforma que eu gostaria de ver. Infelizmente, a reforma que a gente está vendo aí está longe disso. Bom, vereadores, tem outros temas em discussão lá na reforma política, mas nosso tempo está terminando. Então, gostaria que os 3 fizessem uma análise geral sobre essa reforma política. O vereador Vidal já disse que não acredita que ela saia, que nenhum ponto possa ser uma novidade para a próxima eleição. Vereador Diego. Eu acredito, estou otimista, porque precisa ser feito alguma coisa. Algo tem que ser feito. Então, que seja feito preliminarmente, de início, né, a reforma política, que vai ser o fim das coligações proporcionais entre os partidos, que passe o voto distritão ou até mesmo distrital, mas que passe alguma coisa para dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade clama por isso. E aí sim, agora vai ficar a questão aí de financiamento de campanha, o mandato de senadores, se vai ser de 8 anos ou se vai ser de 5 anos, se vai ser, como vai ser eleito os mais votados, suplentes serão aqueles menos votados, mas alguma coisa tem que ser feita. Eu estou otimista e acredito que aí na semana que vem alguma coisa saia do papel. Vereador Vidal. Ô Luiz, o recado que eu quero deixar ademais de agradecer, parabenizar a iniciativa, é um debate muito importante que nós estamos travando aqui hoje, mas a mensagem é o seguinte: a verdadeira reforma política, quem faz são os eleitores. Não somos nós, não são os deputados. Os eleitores que reformam a política
através da renovação, através da participação ativa e democrática nas campanhas eleitorais. É muito comum a gente ver nas campanhas, não discuto política, não meto com política, não falo política, acaba a campanha, o resultado desagrada, todo mundo começa a discutir política. Né? Tem que discutir na campanha, entender as propostas dos seus candidatos, lançar candidatos, participar da vida política da cidade, participar dos partidos. A regra do jogo hoje é que só acessa aos espaços políticos de poder, de mandato, quem está afiliado num partido. Se você quiser mudar isso, vem, acesse os partidos e depois a gente muda isso. Então não há muito de brigar contra a política ou ficar só naquele que política é tudo safado. Não, você tem que, se você acha isso, então mude os políticos, mas mude através de você. O PSB em Taubaté está aberto para essa discussão, comigo, com o vereador Geoffrey Neto. Acredito que o vereador Diego também é um vereador muito ativo nesse sentido, para a gente fazer uma discussão democrática e se eles não aprovarem nada lá, ou aprovarem coisas que não nos agradem, não nos representem, que nós façamos a reforma aqui, que nós possamos dar condição para o povo discutir o ano que vem a cidade que nós queremos e quem nós queremos que nos representem dentro do parlamento, dentro da administração municipal. É essa a verdadeira importância do eleitor e da democracia. Participação, não só a participação democrática que se termina no voto, mas a participação representativa, participativa, que é o acompanhamento dos mandatos políticos e a transformação de fato. Vereador, a participação popular é um pouco dificultada até pelo próprio Congresso, pela própria lei, né? Para você apresentar um projeto de iniciativa popular, exige-se um número de eleitores que poucos se aventuram a fazer, não é verdade? E parece que a proposta agora é que a iniciativa popular tenha 500 mil eleitores, é isso, vereador? Eu acho uma bobagem a iniciativa popular, Oscar, só fazer um... Você tem total razão, isso é difícil. Mas se você arrumar 500 mil pessoas para propor um projeto, por que essas 500 mil pessoas não fazem 5 deputados? Pode propor 5 projetos diferentes. Tá aí. É só essas 500 mil pessoas participarem do processo político e ter representados, porque você não precisa de 500 mil pessoas para propor um projeto, você precisa de um deputado. Exatamente. Eu deixei o vereador Geoffrey Neto por último, propositadamente. Ele vai falar sobre essa última pergunta e eu vou fazer uma provocação a ele. Diga aí. Ele participou do livro, né? Foi um dos 18 cientistas políticos do país convidados a escrever sobre a reforma política. E, vereador, eu estava lendo na Folha de São Paulo de hoje que a maioria dos cientistas políticos, eles são contra o voto desse distritão, porque enfraquece os partidos, enfraquece as legendas. Então, sua participação final, eu agradeço pela sua presença. Pois não. Sem dúvida nenhuma. Eu só colocaria no condicional. Enfraqueceria os partidos se nós os tivéssemos. Nós não temos partidos. Eu me lembro que eu protestei uma vez veementemente quando o professor Ortiz disse que os partidos eram ficções jurídicas. Eu fiquei revoltado, porque estava no início da minha vida política, início dos meus estudos de ciência política. Eu falei, não, mas partidos não são ficções. Né? E ele dizia que, professor, são ficções políticas. E a prática? Jurídicas. E na prática eu descobri que realmente, eu uma vez em Cruzeiro, eu conheci, durante esses debates de reforma e tal, 15 anos atrás, eu conheci um sujeito que é uma figura incrível. Ele era corretor de partidos. Ele tinha aprendido como montar partidos, ele tinha uma carteira na época, 6 partidos, que ele vendia. Né? Ele vendia aquelas siglinhas, tipo aquele sujeito lá do PRTB, como é que chama? Do Aerotrem, né? O Levi Fidelis. Ele aluga uma parcela por mês, você paga, e aí você monta o partido na sua cidade, você pode concorrer, você pode disputar cargos à prefeitura, cargos à Câmara e tal. Vender o tempo de televisão? Vende o tempo de televisão. Então, existe essa figura de partidos à venda, partidos de aluguel que se popularizou até esse termo. Então, prejudicaria se tivéssemos partidos. Não temos partidos, infelizmente. O que nós temos é uma situação pior, a minha tese é essa, uma situação pior do que tínhamos até 1932. Tá? Agora, o que falta é uma discussão de fato que, a meu ver, que é grave, que não é conhecida nem da academia. Por isso que minha tese, à época, graças a Deus, acabou fazendo sucesso. Né? Eu espero que esse ruído da betoneira que está aí nos fundos não entre aqui no microfone. Bom, que foi o seguinte, ninguém discute o governo municipal.
Ninguém discute a lógica que foi quebrada em 1932. Ninguém sabe que os vereadores são destituídos. Todas essas discussões de distrital ou distritão, elas lá no fundo estão perspassando o seguinte: o vereador representa a população para resolver problemas concretos ou não? Isso sequer é conhecido, sequer é discutido. Então, a meu ver, estamos longe, mas muito longe ainda de uma reforma política ideal. Nem os temas principais foram discutidos. Vai haver uma grande frustração da sociedade civil que se organizaram, faz anos que estão fazendo discussões para uma proposta de reforma política e que não vai passar nem perto disso. Bom, mais que alguma coisa, concordo com o vereador Diego, alguma coisa precisa passar e vai passar. Não tenho dúvida que 2 ou 3 pontos, pelo menos, serão alterados na próxima terça-feira. Começam a ser alterados na terça-feira, dia 26. Senão ficaria muito ruim para o Congresso, né, vereador? Ficar discutindo um tempão e não provar nada. Bom, chegamos ao final do Conexão, com a participação especial dos vereadores João Vidal, do PSB, vereador Diego Fonseca, do PSDB, e vereador Jofre Neto, do PSB. Independente da reforma política, se passa ou não passa, aprova, telespectador, esperamos que você participe mais da política, goste mais da política, porque somente a partir da política é que nós vamos ver as transformações na nossa cidade, nosso estado e nosso país. Obrigado.